Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do público, castas mas pouco. Apanho a convidada de hoje entre a chegada de uma viagem ao Uruguai e a partida para Osaka, no Japão. É realizadora de cinema, esteve não há muito tempo em sala o seu filme O Melhor dos Mundos, sobre a iminência de um tremor de terra em Lisboa e respectivas consequências. Entretanto, a Rita Nunes anda já a trabalhar noutras frentes. Mas deixem-me também apresentar-vos o vinho de hoje, Bico Amarelo, um vinho verde do Esporão de 2023, castas Alvarinho, Loureiro e Avesso. Para acompanhar este vinho, para além de uma boa conversa que se adivinha, carnes brancas, peixe, bacalhau, carnes vermelhas também, curiosamente, queijos e pizza, ou só, esta com água na boca, ou só uma conversa com a Rita Nunes, que fez o Conservatório de Cinema, ganhou uma chusma de prémios com a sua primeira curta-metragem -9, a partir dos Crimes Exemplares de Max Sob, fez muita publicidade em tempos e tem teimado num mundo que continua a ser muito dominado pelos homens, o que nem sempre é fácil, Rita, é verdade. É um mundo ainda muito dominado pelos homens. Este da publicidade, do cinema... Sim, já começa a ser menos, apesar de tudo. Acho que nas últimas 2 décadas as coisas têm vindo a mudar um pouco, mas ainda assim, se olharmos para o universo de realizadoras, sobretudo de cinema de ficção, continuamos a ver que são sempre em muito menos número do que os homens. Por falta de apetência das mulheres ou porque às vezes há obstáculos que as limitam? Eu acho que é de facto uma profissão muito exigente a vários níveis porque também é uma posição em que se está a dirigir uma equipa, não é? Com muitos departamentos e acaba por ser tão complexo que há mulheres que ficam pelo caminho. Por outro lado, também acho que agora que se começa a ver mais mulheres então a realizar ficção e outros formatos, outras se seguiram e estão a seguir por saberem que este caminho também está aberto, não é? Acho que é tudo não só nesta profissão, mas muitas outras onde as mulheres também não tinham tanta representação, começa pronto, gradualmente, não é? Ainda estamos muito longe do que seria ideal, mas há mais caminho abertura. Abre-se, eu acho que sim. E acredito que os obstáculos tenham afastado algumas mulheres desta profissão, até porque, como sabes, nós mulheres somos polivalentes e, portanto, com certeza também estaremos muito em condições para coordenar equipas na feitura de um filme ou de uma série, enfim. Já mostraste o melhor dos mundos em países tão diferentes como a China, o Uruguai, de onde vieste não há muito tempo. Qual é a reação a um filme que, na verdade, tu tiveste como foco Lisboa, não é? A tua cidade, a cidade onde nasceste. Como é que outros mundos veem este mundo? Eu acho que apesar do filme ter essa premissa muito localizada em Lisboa, que é a probabilidade de poder acontecer um novo grande terremoto em Lisboa, que é um fantasma que paira sobre as pessoas que vivem aqui, sobretudo, o filme não fala só disso, não é? Fala das grandes questões e da fragilidade da humanidade perante grandes acontecimentos, e isso acaba por ser um tema universal, e a partir desta premissa tão local acaba por falar de todas essas grandes questões e do debate de ético à volta da ciência, onde é que está a verdade, o que é que se faz com os factos e como é que se apresentam esses factos à população, como é que se debatem estas questões, e isto está na ordem do dia, não é? É o que se passa atualmente com uma série de questões. Sim, nós ainda não há muito tempo vivemos o famoso apagão, não é? E ficámos muito vulneráveis e sem estar à espera percebemos que não estávamos de todo preparados para uma coisa aparentemente simples, mas com consequências muito mais abrangentes e complexas. O que é que se faz quando
não se tem eletricidade e de repente tudo depende disso, não é? Sim, acho que em geral as pessoas não estão preparadas para nenhuma grande catástrofe ou nenhuma grande disrupção da sua normalidade. Quando isso acontece, temos que confiar no Estado, não é? E o Estado é representado então depois nestas entidades de proteção civil e levantam sempre, então onde é que está a proteção civil? E pronto, isso é o que também se debate no meu filme. E a proteção civil também é uma entidade que existe hoje em dia em todos os países civilizados, não é? Então esse debate que vemos no filme acaba por ser muito fácil de identificar, ou seja, o público da China ou um público no Uruguai consegue facilmente entrar, identificar-se com... Mas fico curiosa com a reação do público chinês. Como é que foi? Bom, a China também é outra cultura completamente diferente, mas a sessão em que eu estive presente foi muito participada e eu via um público muito interessado que fez uma série de questões, claro que sempre através de intérpretes, porque obviamente o chinês é uma língua completamente, não se consegue perceber uma palavra, mas foi uma sessão muito interessante. Agora, o filme não tem distribuição propriamente comercial na China, por isso também não tenho o feedback do que é um filme como o meu passar num continente que é a China, não é um continente, mas é quase do tamanho Sim. Pronto, não tenho essa mostragem de como é que poderia chegar a um público tão vasto, não é? Porque apesar de tudo, no contexto de um festival, temos um público que é um público mais ligado a festivais, não é? Festivais de cinema, um público mais interessado no cinema propriamente dito. Cinéfilos. De onde te partem as ideias para começar? Uma imagem, uma história? Uma história, um tema. No caso deste filme anterior, era um tema muito forte, com o qual eu já tinha tido tentativas de desenvolver uma coisa a partir daí. Sempre me interessou, também por ter nascido e crescido em Lisboa, fazer qualquer coisa à volta disso, da premissa de vai acontecer um novo terremoto. Agora, o próximo filme parte de uma história que eu conheci, porque esteve muito perto de mim, que foi um acidente de caça, e parte daí para falar depois de outras questões que me interessam e também agora nesta questão do mundo urbano em contraste com o mundo rural. Se tudo correr bem, este próximo filme passa-se nesse mundo rural que no qual nunca filmei ficção, quer dizer, à exceção de um telefilme de há muitos anos, e interessa-me agora explorar essa ruralidade no cinema. Interessa-me sair da cidade e filmar. Porque também conheces bem o campo. Sim, agora sim. Sim, claro, mas tentas aproximar-te de uma realidade que conheces, de um contexto mais... Sim, eu acho que mesmo que seja preciso fazer muita pesquisa sobre um tema, que foi o caso do filme anterior, eu não desconhecia completamente todas as questões científicas que estavam por trás, então tive que falar com uma série de cientistas, os cientistas estiveram envolvidos no desenvolvimento do filme. Interessa-me de qualquer forma que eu percebo exatamente aquilo que estou a falar, mesmo que haja coisas que permaneçam um certo enigma, ou que haja algum mistério que é impossível saber tudo sobre o que quer que seja, não é? Mas independentemente disso é interessante abordar coisas que eu conheço, porque acho que serei mais apta para conseguir perceber quais são os mecanismos, quais são os códigos de linguagem, do que se fosse agora fazer um filme para a China, não é? Não percebo nada daquela cultura. Precisava de ficar ali uma série de anos até conseguir entrar, não é? Entretanto, desde a estreia do Melhor dos Mundos, já houve alguns tremores de terra. Vivemos, como tu dizes, com esse fantasma. Já tens o teu kit? Tu sempre pensaste muito nessa história do tremor de terra? Não, mas depois na prática não tenho o kit. Mesmo falando com os cientistas ligados a esta área, ninguém tem kits em casa e são muito raras. Agora já vamos ter mais. Não sei. Aquela pergunta habitual, e pensando também no teu anterior filme, antes do Melhor dos Mundos, o Linhas Tortas, que teve um argumento escrito pela Carmo Afonso, já foi cronista aqui no Público. Contar uma história pode não ser assim tão fácil, não é? Porque não. Tudo já foi contado?
Não, de facto existem algumas histórias que são sempre mais ou menos as mesmas. Há uma história de amor, ou uma história de desencontros, há uma espécie de padrão nas várias histórias que existem e que se resumem sempre a 4 ou 5 coisas que são essenciais. Agora, o que interessa mais do que contar as histórias é como se contam as histórias, não é? Não é só o formato, depois é o conceito, é a linguagem, e isso é o que um autor pode emprestar à história, e que é único, e que é só dessa pessoa, que é só desse autor, desse criador, não é? E é isso que interessa em qualquer arte. E acho que independentemente de ser cinema ou música, ou senão também já tanta música que existe, tanta... Porque fazer mais uma canção de amor. Exato. A questão do amor, às vezes pergunto-me onde ficaram os filmes de amor, ou se o amor é outro e os filmes também o apresentam de outra forma. Nos últimos tempos não me lembro de ver uma história de amor. Podemos dizer que o Anora é uma história de amor. Tenho algumas dúvidas, não é? Onde é que os filmes de amor estão ultrapassados? É piroso fazer um filme? Eu acho que sim, não é só o facto de ser, eu não considero que seja piroso, nada para mim pode ser tratado enquanto piroso ou como alta cultura, não tem a ver com isso, tem a ver com que oportunidades é que há para fazer esse tipo de filmes, porque esse tipo de filmes são conotados com um tipo de cinema comercial, não é? Então, pelo menos em Portugal, ou através dos mecanismos de financiamento, não se pode ir ao ICA e propor, olha, vou aqui fazer uma comédia romântica, porque uma comédia romântica não vai entrar nos festivais que têm prestígio e, por sua vez, provavelmente conseguem-se financiar com a própria bilheteira, não sei, mas então, pelo menos em Portugal não existe esse filão, não é? Não existe esse mercado. E o que é mais importante? Ser premiado nos festivais de cinema, em Veneza, Cannes, Locarno, ou ter grandes plateias? Pois, esse é o eterno dilema, não é? Entre chegar ao público e haver muita gente a ir às salas de cinema e o prestígio de ir aos festivais, esses festivais com muito prestígio, não há um caminho no meio. E o que eu tento fazer é precisamente isso, é tentar, por um lado, fazer filmes de qualidade. Pronto, isso é tudo muito relativo, não é? E subjetivo, que é, mas também chegar a um público. Hoje em dia também há outra grande questão, que é o cinema nas salas está a morrer, não é? Cada vez mais. E por isso só as outras plataformas é que podem oferecer esses outros formatos. Por isso é que se calhar se continua a ver comédias românticas na Netflix, só que depois aquilo tem um formato tão... quase desinteressante, não é? De não ter, pronto, vão buscar uns atores muito famosos e fazem... Temos a impressão que nos últimos tempos não há nada que surpreenda realmente, não é? Vimos a Nicole Kidman em 15 registros diferentes, nunca deixando de ser ela, não é? Com aquele ar mais seráfico. Os teus filmes estão disponíveis em alguma plataforma? Olha, o anterior já esteve na HBO Max agora... E na Filmina, o Linhas Tortas. O Melhor dos Mundos, como está neste momento ainda a fazer o circuito de festivais e é distribuído pela Nós, e eu acho que em breve a Nós irá conseguir pôr o filme em alguma dessas plataformas de streaming, ainda não sei qual, mas deve estar para breve. Vai passar na RTP, que também foi um apoio do filme, e está também a bordo dos aviões da TAP. Bem, por isso, neste momento é isso, mas há de passar com certeza numa plataforma em breve. Como é que se faz para... Esta é a pergunta também mais difícil, não é? Como é que se faz para contornar a falta de apoio do Estado para fazer cinema? São os mecenas que podem salvar a arte? Bom, há muitas artes, não? Eu só poderei falar aqui do cinema português, que é o que represento. Em Portugal não há mecena, não há mecenato, ou pode haver muito raras exceções, mas em geral não há, e por isso quase tudo depende ou da boa vontade de pessoas que fazem quase sem meios nenhuns, que acontecem, há alguns projetos por ano que são feitos com muito poucos meios, mas na generalidade dos casos o cinema português depende do financiamento do ICA.
em complemento com a RTP, mas quase sempre grande fatia dos orçamentos vem do ICA. Estamos à espera, portanto, que os mecenas se apresentem. Pois, não é? era ótimo. Ou que haja outras leis de incentivo à produção de cinema e que beneficiem os possíveis mecenas também para terem incentivos fiscais que façam com que eles tenham interesse também em poder investir em cinema e terem, pronto, ao mesmo tempo algum retorno, sim. Estamos nesta conversa de Cultas e Vinho Verde a beber um vinho verde do Esporão, o Bico Amarelo de 2023. Entretanto, e pensando no mundo da publicidade, nenhumas saudades de trabalhar, parece que já era outra Rita Nunes. Eu acho que sim, já passou, já quase há 10 anos que não faço publicidade, mais coisa, menos coisa, assim, como profissão mesmo, já deixei. E sem saudades? Sem saudades, até porque não é possível, de facto, estar permanentemente a tentar conciliar o desenvolvimento de projetos de longa duração, como longas-metragens, séries, documentários, com a publicidade que ocupa, apesar de tudo, também ocupava muito tempo e não, a dada altura tem que se fazer uma escolha e eu fiz uma escolha. O mundo da publicidade também mudou muito nos últimos tempos? Sim, eu ainda apanhei essa transição da mudança também tecnológica, da passagem da película para o digital, de uma série de coisas que fizeram com que o meio se transformasse completamente, sim. A internet terá sido a grande responsável. Como é que tu vês esta nova era? Já passamos pela era da internet, agora a era da inteligência artificial assusta-te ou nem por isso? Bom, para já não me assusta muito. Acho que é uma questão que ainda estamos no começo, não é? Para mim parece-me que pode ser para já uma ferramenta, como a internet continua a ser, e no início também era. E agora, o que é que vamos fazer neste mundo com a internet? Pronto, acho que aconteceram muitas coisas boas, mas também aconteceram muitas coisas más, graças à internet. Com a inteligência artificial provavelmente também vai acontecer o mesmo, vão acontecer coisas boas, com certeza, já acontecem, a inteligência artificial já faz parte do nosso dia-a-dia, mas eu para já encaro-a como uma possível ferramenta que pode vir a ajudar. Entretanto, já aqui disseste, estás a trabalhar no projeto de um filme novo, com o foco... Ainda em fase de desenvolvimento. Em fase de desenvolvimento, e o foco incide só nesse projeto? Ou consegues ainda... Eu percebo, há um grande tempo que se despende num projeto desta envergadura. O foco só te permite ter olhos para esse... Não, eu tento sempre trabalhar em mais do que uma frente, até porque os projetos têm timings diferentes, ou seja, enquanto eu estou em desenvolvimento deste projeto que ainda vai a concurso, e vou esperar por ter o financiamento, desenvolvo pelo menos mais um ou outro que permita ir fazendo sempre algum trabalho em vez de estar só à espera, não é? Porque com projetos de características diferentes, como um documentário, posso ir fazendo o documentário à espera do financiamento para a longa, e as coisas vão andando em paralelo para estar sempre a trabalhar. O documentário é um registro que te interessa? Interessa-me bastante, sim. Eu à partida, acho que o documentário e a ficção, parecendo completamente antagónicos, não é? Porque é uma construção sobre um mundo que até pode ter como base real, mas é uma construção total. O documentário, apesar de ser um olhar sobre a realidade, também tem muito construção, e eu acho que no fundo é isso que eu gosto de fazer, é contar uma história, contar a história de alguém através de um dispositivo que é o filme, ou seja, uma longa-metragem, seja uma série, mas interessam-me os formatos todos. Não me parece que um seja melhor que o outro, nem mais exigente que o outro. Acho que os documentários também são muito, muito, muito exigentes e interessam-me, de facto, continuar a trabalhar nas duas. A ficção serve como evasão, o documentário serve como documento. Acho que se cruzam muito as duas coisas. Gosto de facto dos dois formatos, não consigo eleger. E como espectadora também, não é? Gosto muito. Como espectadora, há algum filme que tenhas visto ultimamente de que tenhas gostado particularmente?
Olha, como disseste, eu estive no Uruguai agora num festival de cinema em que vi muitos filmes. Não vou falar de filmes que dificilmente as pessoas que vão ouvir este podcast conhecem, por isso são filmes que estão nesse nicho dos festivais. Mas estava lá o realizador Alain Guiraudie a apresentar o Misericórdia, que eu não tinha visto cá, e gostei muito do filme dele. Acho que é um filme que, pronto, teve ainda agora em Portugal também, e que se calhar muitas pessoas viram. Ele tinha feito também anteriormente, há uns anos, O Desconhecido Lago, também que é um filme muito interessante. Ele filma também uma certa ruralidade, personagens que vivem naquele... que é muito interessante observar que num microcosmo rural as coisas te parece que têm outros contornos, não é? E outro dramatismo, não é? Porque, claro que vivemos em Lisboa, mas há esta impessoalidade, não é? Não sabemos quem é o nosso vizinho do lado ou da frente, e no campo, nestas pequenas... nestes concentrados de comunidades que se conhecem todas umas às outras, as coisas têm outro tipo de ligação entre as pessoas. Sim, e eu acho que impacto. ele explora muito bem. Agora lembrei-me a propósito disso da caça do Thomas Vinterberg, porque eu não sei se tu gostaste ou não, mas como de repente num meio pequeno. Exato. É impossível fugir, não é? Numa cidade uma pessoa dilui-se. Nós podemos diluir-nos numa cidade no campo, não. Está tudo muito ninguém consegue fugir, não é? Ninguém consegue escapar. Exato. Podia ser a frase do filme. Rita, brindamos aqui com este bico amarelo. Há sempre um brinde no final da conversa. A que é que se brinda? Brinda-se a novos projetos. A novos projetos, então. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Até este Cultas e Vinho Verde. Boa viagem até ao Japão. Obrigada. Que ainda não conheces. Não. E que vais em trabalho, mais ou menos? Não, em princípio vai ser mais só como viajante. Para não dizer turista. Como observadora, outra forma de dizer turista. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia de Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade de Amilcar Correia. Voltamos para a semana, aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.